de sanção presidencial. Veja aqui com a gente. O programa de aquisição de alimentos foi relançado no mês de março por uma medida provisória, como uma das engrenagens para promover a segurança alimentar no país. É esse o projeto que será sancionado pelo presidente Lula agora no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar, estamos aí vendo pelas imagens a presença de vários ministros nesta cerimônia que você acompanha ao vivo aqui com a gente. O novo projeto, Programa de Aquisição de Alimentos, foi aprovado pelo Senado no dia 12 de julho. O texto institui o PAA e inclui também o Cozinha Solidária, que já tinha tido a aprovação da Câmara no início do mesmo mês. Essa iniciativa determina que, sempre que possível, o mínimo de 30% das compras públicas de alimentos seja direcionado à aquisição de produtos da agricultura familiar. O projeto prevê ainda que 30% do valor destinado à aquisição de alimentos do programa Cozinha Solidária seja destinado a pequenos agricultores. Daremos início à cerimônia de sanção presidencial do projeto de lei número 2920 de 2023, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Cozinha Solidária. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias. Muito boa tarde, presidente Lula. Bem-vindo de volta ao Brasil, minha querida Janja Lula da Silva, também um prazer muito grande. Ministro Paulo Teixeira. Aqui saudar a cada um dos ministros, ministras, me permitam aqui em nome da ministra Nízia Trindade, ministra Simone Tebet, o ministro Márcio Macedo, aqui saudar também nosso querido senador Jacques Wagner, nosso líder, também aqui agradecer aqui também ao deputado Guilherme Boulos, aqui como relator, e toda a equipe, todos que trabalharam, toda a comissão, toda a Câmara e Senado, que ali trabalharam de forma muito destacada. Da mesma forma, a minha querida senadora Tereza Leitão, que no Senado Federal também trabalhou de forma muito destacada. Aqui a contribuição, presidente, de várias áreas, aqui em nome do Aristides, saudar e agradecer também aos movimentos sociais. O programa de aquisição de alimentos, presidente, é parte da estratégia do seu governo de tirar o Brasil do mapa da fome. É parte da estratégia também de
reduzir a pobreza, reduzir a extrema pobreza e também ele é parte da estratégia da segurança alimentar e nutricional, priorizando alimento saudável. Aqui, o novo PAA, ele vem melhor do que já era lá quando da criação no seu primeiro mandato ainda. O programa consolida uma integração de políticas governamentais com a pequena produção de modo especial. Aqui nós temos, presidente, de um lado, a ampliação do próprio orçamento. O ano passado tinha só 2 milhões para o PAA e por uma determinação de Vossa Excelência, da sua equipe, já na largada, autorizou um patamar de 500 milhões aqui com a ministra Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad, toda a equipe, garantindo essa integração para que, junto com o MDA, a CONAB, que também tem um papel muito importante nessa área aqui, meu querido Edgar Preto e sua equipe, e eu destaco aqui vários pontos que melhoram o programa. Aumenta o patamar. A gente tinha uma condição de compra fixado em um limite de R$12 mil, foi ampliado para R$15 mil. Isso permite a condição, não é, de uma garantia de renda melhor por parte dos produtores. Nós temos uma política de atender a todos os pequenos produtores e produtoras, mas, destacadamente, há aqui uma prioridade para indígenas, para quilombolas. Destaco aqui, por uma determinação que sei que o senhor aprecia, e a nossa querida doutora Janja, que sempre nos cobra, ela com toda essa experiência com a área social, que é a necessidade e a determinação para o programa comprar um mínimo de 50% de produção de mulheres, ou seja, mulheres produtoras em todo o Brasil. E destaco, finalmente, que o programa ele tem por objetivo, de um lado, um estímulo à produção. Aqui, o senhor lançou agora, recentemente, o Plano Safra para médios e grandes, mas também para pequenos, e aqui, integrado com o PAA, é uma política em que se tem ali uma compra que dá estabilidade aos pequenos produtores com uma compra direta. Garante, de um lado, a compra de alimento saudável, do outro lado, o repasse desse alimento para onde se tem ali uma necessidade social. É uma creche, é ali uma entidade que atende a pessoas que passam fome ou de área de desnutrição. Esse programa se soma também com as compras governamentais. Eu quero destacar aqui, presidente, ontem, coordenado aqui com a ministra Esther, o ministro Paulo Teixeira, nós tivemos ali a oportunidade de vários ministérios celebrarmos ali todo um protocolo para as compras governamentais, ou seja, ali por determinação de Vossa Excelência, agora, no mínimo 30% da compra de alimentos, lá atrás nós já tínhamos a alimentação escolar, que agora amplia com mais creche, com mais escolas de tempo integral, e também agora a rede hospitalar, as Forças Armadas, aqui o nosso próprio Ministério com uma rede também que tem de atendimento social, ou seja, integrado com os municípios, com os estados, com várias entidades, coloca a chance de grandes resultados. Então, eu quero dizer que é muito mais do que um estímulo aos pequenos produtores. É uma política já consolidada, já aprovada. A gente estava numa agenda ontem e um dos produtores lá de uma das cooperativas, o Nelson, dizia, aqui a garantia do produtor que pode produzir, que tem a alternativa da proteção
governamental através do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, digo que o Brasil também está no rumo certo e seguramente integrado com vários outros programas. A partir da sanção desta lei, nós teremos aí já pronto para todo o trabalho. É o senhor assinando quando é que começa, é imediato. Assina, publica e já pronta a liberação da primeira leva de 250 milhões de reais. A Conab já soltou os editais e, com isso, a gente já vai começar a fazer esses recursos chegar a todas as regiões do Brasil, especialmente aquelas regiões em que tem também mais pessoas do Cadastro Único, do Bolsa Família, que quis aqui a proposta encaminhada por Vossa Excelência e melhorada pela Câmara e pelo Senado, que a gente pudesse favorecer exatamente esse público que mais precisa. Muito obrigado. Muito bem. Pronuncia-se neste momento o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Lula, cumprimentar a companheira Janja Lula da Silva, cumprimentar também os ministros aqui, ministra Simone Tebet, ministro Márcio Macedo, ministra Anísia Trindade, ministro Esther Weck, ministro Alexandre Padilha. Agradecer o Congresso Nacional, nas pessoas do senador Jacques Wagner, senador Randolfo Rodrigues, líder Zé Guimarães e os relatores, a relatora Tereza Leitão no Senado e o relator Guilherme Boulos na Câmara. Esse programa, quero cumprimentar também o Aristides Veras dos Santos, que é o presidente da CONTAG, e toda a diretoria da CONAB, o Edgar Preto. Quero cumprimentar a nossa querida Rosa Neide, Lenildo também, Lenildo, que é diretor administrativo, Silvio Porto, que é o diretor de compras do PA, e quero cumprimentar esse querido ministro parceiro Wellington Dias e junto com ele a Lília Hall. Bom, presidente, o senhor há 20 anos atrás lançou o PA, criou o PA, e foi em julho de 2003, e grande coincidência que em julho de 2023 o senhor retoma um programa tão bem sucedido que foi um dos pilares para tirar o Brasil do mapa da fome, que foi o PA. Ele foi bem até 2016 e depois ele caiu no esquecimento e o senhor retornou com esse valor de 500 milhões, como disse aqui o ministro Wellington. O PA, ele responde a dois pilares da sua política. O primeiro pilar é o aumento de produção de alimentos no país, ajudando o orçamento da agricultura familiar, porque a venda é certa e, como ele vende, ele tem recurso para organizar a sua produção e vender para o mercado também. Esse é um dos pilares, aumentar a produção de alimentos. E o outro pilar é acabar com a fome no Brasil. E esses alimentos são distribuídos nas comunidades com insegurança alimentar. Comida de qualidade na mesa do povo para tirar o Brasil do mapa da fome. Por isso, presidente, eu quero aqui dizer que esse programa, o orçamento anterior era de 2,5 milhões, como o Wellington disse, foi aprovado de 500 milhões e a nossa surpresa foi que o edital que a Conab soltou, Edgar Preto, deu a oferta de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E esse programa tem a cara do Brasil. Eu vou trazer aqui os dados. Foram apresentadas mais de 3.700 propostas, totalizando 1 bilhão e 100. O projeto reúne 77 mil famílias agricultoras, indígenas, assentados, povos e comunidades tradicionais. A previsão de entrega é de 248 mil toneladas de alimentos a pessoas em situação de insegurança alimentar. Mais de 3.600 associações e cooperativas apresentaram projetos distribuídos em 1.572 municípios. E aqui é o Brasil real.
49% no Nordeste, 19% no Norte, 15% no Sudeste, 10% no Sul e 8% no Centro-Oeste. Desses projetos, 70% de participação das mulheres. No Nordeste, 74%. E aí eu quero aqui parabenizar 3 mulheres que trabalharam fortemente, a Fernanda Machiavelli, a Marina e também a Lilian, né? As 3 mulheres que tiveram juntas nesse processo. 18% comunidades tradicionais, 13% juventude, 7% quilombolas, 5% pescadores e 3,5% de extrativistas. Então é um programa muito bem sucedido e acho, presidente, com esse tripé de programas de compras públicas, porque eu não estou trazendo aqui o tema da volta da política de revalorização do salário mínimo, não estou trazendo aqui o Bolsa Família turbinado, a questão do crescimento, da geração de empregos e da correção da tabela do imposto de renda. Mas tem 3 programas de compras públicas que vão gerar uma força enorme para a agricultura familiar. O primeiro programa é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o senhor colocou R$1,5 bilhão para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O segundo programa é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. E o terceiro programa foi que nós assinamos ontem, ministra Esther, ministra Anísia, ministro Wellington, e que também estava o ministro da Defesa e o ministro da Educação, de compras públicas. As Forças Armadas vão comprar 30%, os hospitais federais vão comprar 30%, as escolas técnicas federais, as universidades federais. Então, presidente, o senhor termina o mês de julho, mês 7 do primeiro ano desse terceiro governo, tendo completadas essas 3 entregas de políticas de compras públicas que vão ajudar muito a reestruturar e criar um mercado cativo da agricultura familiar para organizar a produção de alimentos saudáveis e de diversidade alimentar para o nosso povo, não é? Então, meus parabéns, presidente Lula, por esse evento que o senhor está aqui sancionando essa lei, e o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, que tanto nos ajudou, ministro Padilha, o senhor que esteve à frente com tanta intensidade também dessa aprovação. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei número 2.920 de 2023, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Cozinha Solidária. Com esta sanção, alteram-se as leis número 12.512, de 14 de outubro de 2011, e Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e revogam-se dispositivos das leis número 11.718, de 20 de junho de 2008, 11.775, de 17 de setembro de 2008 e 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei se vocês perceberam que, com relação ao programa original, tem uma novidade que é a cozinha popular. Tá? A cozinha popular entrou aqui e ela terá que ser transformada em políticas públicas, porque terá que ter afinidade com alguma instituição para poder receber ajuda financeira, o financiamento ou material. Essa é uma boa novidade. É importante lembrar que a cozinha popular ganhou força durante a Covid. Muitas entidades resolveram ajudar o povo que estava sofrendo com a cozinha popular. Mas eu queria falar, não por causa disso, eu queria falar porque ontem eu estava vendo televisão à noite e eu vi dois jornalistas falarem do orçamento, da discussão do orçamento, e eles se dirigiram à questão da saúde e da educação
como se o governo estivesse aumentando os gastos. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu tento brigar para que a gente mude a compreensão da sociedade sobre o que é gasto ou o que é investimento. Porque, veja, se uma empresa paga o salário dos trabalhadores, ela está gastando ou está investindo? Se um canal de televisão paga o salário aos seus jornalistas e dá um aumento, ela está gastando ou está investindo na sua emissora? Quando o governo coloca dinheiro na área da saúde, na área da educação ou em qualquer outra área, a gente não está gastando, a gente está investindo. Porque a gente está criando como resultado desse investimento a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Seja na educação, seja na saúde, seja na alimentação, em qualquer coisa que se coloque dinheiro, eu acho que dinheiro gasto, sabe, é aquele que você coloca e que você não tem retorno. Nem salário a gente pode dizer que é gasto. Porque você está investindo na qualidade dos seus funcionários. Eu estou dizendo isso para alertar os companheiros da imprensa que estão aqui, que é para dizer amanhã o governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro. Está investindo para que eles tenham direito às calorias e às proteínas necessárias. Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar e comer o suficiente para não morrer de fome. Está investindo para ajudar o pequeno e médio produtor rural que muitas vezes plantam e não tem acesso ao mercado para vender os seus produtos, ou muitas vezes são incentivados a plantar bastante. Quando eles plantam bastante, o preço cai e eles vão tomar prejuízo. O governo tem que entrar para não deixar eles ter prejuízo. Tudo isso tem que ser visto como investimento, não como gasto. Sabe, como gasto, sabe o que é? Eu vou dizer o número que é gasto. O mundo gastou desde 2022 até agora 2 trilhões 224 bilhões de dólares em armas de guerra. Isso é gasto. Porque o benefício que isso traz é morte de outros. O benefício que isso traz é destruição de outros. Então, eu só queria a compreensão para que a gente fosse mudando a sociedade a fazer uma diferenciação entre o que é gasto e o que é investimento. E, na minha modesta opinião, tudo que é políticas públicas que visa melhorar o atendimento, a qualidade de vida, da educação, da saúde e do transporte é investimento. Tudo. Então, essa compreensão, porque... eu estava num congresso agora, Simone, tinha 60 países. É a primeira vez que eu participo do encontro que tem 60 países, toda a União Europeia com toda a América Central. E é muito engraçado porque a fome é uma coisa que não se discute. A pobreza é uma coisa que não se discute. Agora você imagina, meu querido senador Jacques Wagner, se a gente pegasse 2 trilhões 224 bilhões de dólares para investir em alimentação, a gente acabaria com a fome dos 735 milhões de pessoas que estão passando fome segundo a FAO. A gente acabaria com isso. Ora, se nós estamos gastando 250 milhões, que vai ser pouco, porque eu acho que vai precisar mais. E eu disse para os meninos, não peço mais agora para Simone, deixa as coisas acontecer, que a gente vai chorar mingando ali e termina saindo um pouquinho mais. Mas se nós estamos gastando isso, imagina o que o mundo não poderia gastar, sabe, se tivesse uma preocupação com a fome. Outra coisa interessante que eu fiquei sabendo, sabe que o continente africano, Jacques Wagner, é muito endividado. O continente africano já foi autossuficiente na produção de alimento. Eles deixaram de ser autossuficientes quando ficaram dependendo do excedente dos países, sabe, ricos. E eu estava imaginando o seguinte, todos os países depositam seus recursos nos países europeus, né? Todos eles. E não recebem nada de juro. E quando ele toma dinheiro emprestado,
os juros são estratosféricos, né? Eu fico imaginando se o mundo fosse mais humanizado e os países detentores da dívida dos países africanos resolvessem fazer o seguinte compromisso: a partir de agora, vocês não têm que pagar essa dívida. O que vocês precisam é gastar essa dívida em alimentação para o povo. O que a gente iria fazer? A gente iria, sabe, fazer com que os países pobres deixassem de ser tão pobres, os mais endividados deixassem de ser tão endividados e as pessoas pudessem voltar a viver melhor e os países fazerem investimento. Então, um programa como o PAA, que não é um programa novo, esse programa já fazia sucesso desde 2023, e os agricultores, desde 2003, os agricultores sabem disso, sobretudo os pequenos e médios produtores rurais brasileiros, é que quanto mais a gente fizer isso, se a gente mantiver a cobrança que muitas vezes não é obedecida, quando a gente estipulou que 30% dos alimentos da merenda escolar fosse comprado do pequeno e médio produtor local, a gente fez a lei, mas a gente não fiscalizou. Então, tem muita gente que não compra. É importante que a gente, Paulo Teixeira e companheiro Wellington, que a gente passe a fiscalizar para saber se as coisas estão acontecendo. Porque se isso acontecer, a gente vai transformar todos os pequenos agricultores, tá? Ao invés de pequenos agricultores pobres e miseráveis, em gente de classe média, em pessoas que possam ganhar um pouco de dinheiro, comprar uma casa, comprar televisão, comprar geladeira, comprar carro, comprar moto, sabe? Trocar o seu jeguinho por uma moto, como já foi feito uma vez. Então eu queria dar os parabéns, primeiro aos líderes, sabe, e aos relatores desse projeto de lei. Somente quem não é pobre, somente quem não sabe o que é o sofrimento das pessoas, não tem noção da riqueza do investimento desse para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Portanto, eu queria dar meus parabéns aos deputados e senadores, aos líderes e aos nossos queridos ministros que tanto trabalham para isso. Os que trabalham diretamente e os que trabalham indiretamente, porque às vezes os indiretos são tanto importantes quanto aqueles que trabalham diretamente. Então, um abraço, parabéns a vocês dois, boa sorte. Agora é o seguinte, tem a lei, tem o programa, tem o dinheiro, agora é fazer as coisas acontecer de verdade, viu, Adão? Agora é fazer as coisas acontecer de verdade. Parabéns a vocês. Queremos tirar uma foto agora, uma foto com os dois ministros aqui. Vem cá para tirar foto com o projeto de lei. Vem cá, Paulinho. Tá, e essa foi a cerimônia de sanção pelo presidente Lula do projeto de lei que institui o Programa de Aquisição de Alimentos PAA e o programa Cozinha Solidária. Mais informações do governo federal ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Até a próxima!